concorrentes e avaliadores do Expocom 2020. Eu sou Ana Geisa Barbosa Viana, eu sou aluna líder do podcast de Colo Vazio, da categoria Rádio, TV e Internet do Expocom 2020. Sou aluna da Universidade Estadual da Paraíba. Esse podcast ele foi produzido durante o semestre de 2019.2 pela disciplina de Jornalismo e Base de Dados, supervisionado pela professora Adriana Alves. Bem, o podcast de Colo Vazio, ele não foi feito apenas por mim, Ana Geisa Barbosa Viana, mas também por Bruna Martins, por Ericon Fábio e pela professora Adriana Alves. Mas o que é o podcast de Colo Vazio? O podcast de Colo Vazio, ele não tem como a gente falar do podcast sem falar do blog de Colo Vazio. Nossa professora Adriana Alves, ela nos propôs que construíssemos uma plataforma toda com narrativas baseadas em dados. E aí chegamos à pauta de mortalidade neonatal, mortalidade infantil, perda gestacional. E a partir daí a gente construiu o blog de Colo Vazio. E para complementar e dinamizar o nosso blog, nós construímos o podcast que ele faz parte da reportagem longiforme Humanização do Luto, onde a gente explica sobre as legislações que tem no nosso país e que abordam esse tema tão delicado, né? A perda gestacional, sobre os direitos do natimorto. E aí a gente fez esse podcast para dinamizar o assunto para o leitor. Então, por que tratar de um assunto, né? Desse assunto, de mortalidade gestacional e neonatal? Nas nossas pesquisas, nós vimos pesquisas da Unicef, a de 2018, né, em que nós observamos que uma criança, entre 13 crianças, ela morre dentro dos seus primeiros 5 anos de idade na África do Sul do Saara. Gente, isso ainda é muito alarmante, tendo em vista que nós estamos no século XXI. E aí ficou uma pulga atrás da nossa orelha. Como é a nossa realidade aqui em Campina Grande? Como é a realidade do Nordeste e como é a realidade aqui na Paraíba? Então, criamos o blog e, consequentemente, o podcast. E aí nós tivemos o podcast, como eu disse anteriormente, para complementar a reportagem Humanização do Luto. E aí, o objetivo do nosso podcast é pautar as legislações no Brasil que reconhecem o infortúnio dos pais que sofrem a perda de bebês e natimortos. Será que esses pais recebem o apoio devido dos profissionais da saúde? Será que os profissionais da saúde sabem lidar com essas famílias? Será que esses bebês eles têm algum direito? E aí destacamos medidas do Poder Legislativo do Estado de Goiás, que é a Lei Gregório. Para se compreender melhor o podcast, para compreender melhor o assunto, nós temos que entender alguns termos. Por exemplo, o que é um natimorto? Um natimorto é quando o bebê ele morre ainda dentro do útero da mãe. Será que esse bebê ele tem algum direito? Será que ele pode sair da maternidade registrado? Mortalidade neonatal. A mortalidade neonatal é quando a criança ela morre dentro da primeira semana de vida. Quais são as legislações que tem quanto a essa criança? E como os profissionais eles estão preparados para apoiar a família que perdeu o bebê, E a mortalidade infantil é quando o bebê ele morre dentro do primeiro ano de vida. Então, será que o Brasil tem alguma legislação que abrange esse assunto? Nós fomos procurar. E, primeiramente, aqui na Paraíba não possui nenhuma, infelizmente. Então, fomos procurar em outros estados. Então, encontramos a Lei Gregório no estado de Goiás, que foi idealizado por pais que perderam o seu bebê. E, a partir daí, eles criaram esse projeto de uma semana de sensibilização à perda gestacional e neonatal. Olha que bacana. E nessa semana tem treinamento para os profissionais da saúde, psicólogos para as famílias que sofrem esse luto, né? Então,
a gente foi procurando, né, projetos de lei que propõem contribuir com a sensibilidade da perda infantil, dando visibilidade a esta causa e promovendo a humanização legalizada para este tipo de luto nos serviços de saúde, bem como conscientização social, porque muitas vezes é tratado, é como se nem tivesse existido um bebê, né? Quando se perde um bebê ou um recém-nascido, ou quando o bebê nasce morto, ou quando há uma perda gestacional, é como se a gravidez ela não tivesse existido para a sociedade. Mas a mãe, ela continua sendo mãe, mesmo que o filho não tenha sobrevivido. E aí, como é o nosso podcast? O nosso podcast, ele tem uma duração de 17 minutos e 25 segundos. Foi produzido por Bruna Martins, por mim, Ana Geisa, e por Érico. E teve a supervisão da nossa professora Adriana Alves. Nós tentamos dinamizar esse assunto, né, de legislação. Procuramos aqui dentro da Paraíba advogados ou pessoas de direito que pudessem falar sobre o assunto, porém não encontramos. Então, para que a gente pudesse dinamizar o assunto e pudesse, digamos, ilustrar melhor o que a gente estava falando, né, o que a gente falou durante o podcast, nós fizemos recortes do discurso de Sherloma, que foi idealizadora da Lei Gregório lá no estado de Goiás, e do discurso de André Azeredo, que é o deputado que sancionou a lei lá no estado. E encontramos o blog Migalhas, da advogada Lauane Braz, onde ela explica os direitos desses bebês, do bebê natimorto, da mortalidade neonatal, e fizemos recortes dessa fala e colocamos no podcast como forma de dinamizar e explicar melhor para o leitor sobre o assunto. Aposto que você que assistiu esse vídeo ficou curioso para escutar o nosso podcast e curioso para ver o nosso site também. Então, o nosso podcast está disponível tanto no site de Colo Vazio, nesse link que está aí no slide, e também no SoundCloud. Só colocar lá podcast de Colo Vazio que você vai escutar, tá bem? E aqui fica o nosso agradecimento